Olá, eu sou Fábio Bussinger e você está escutando mais um episódio da nova temporada 2023 do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das diversas áreas de operações farmacêuticas. Hoje eu tenho o prazer em conversar com um grande amigo, o Ricardo Borgatti, sócio-diretor da Borgatti Consulting, uma empresa que atua só no setor farmacêutico há mais de 20 anos e ajudou inúmeras empresas do nosso setor a melhorar suas práticas de governança e atingir resultados espetaculares. Tenho certeza que vai valer muito a pena escutar essa conversa até o final. Muitos insights, muita experiência e muito conhecimento. Um grande abraço. Antes de darmos continuidade à conversa com o nosso convidado do episódio de hoje do BCO PharmaCast, eu gostaria de trazer detalhes e compartilhar com vocês a nova iniciativa do BCO Pharma no ano de 2023, que é a criação do Programa de Desenvolvimento Executivo BCO Pharma Academy, completamente voltado à formação de líderes nas áreas de governança operacional. E é um programa inovador, porque ele foi completamente desenvolvido baseado na metodologia consagrada da Harvard Business School, que se baseia no estudo de cases reais de empresas de mercado e atrelando o conhecimento acadêmico à prática das dificuldades encontradas pelos executivos no seu dia a dia de trabalho. Então eu tenho escrito esses cases de mercado há quase 4 anos sobre diversos temas. E a gente vai colocar todos esses temas nos módulos que nós vamos estar ministrando ao longo do ano. E eu venho hoje trazer informações sobre o primeiro módulo que vai acontecer nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo, que se chama Estratégia e Excelência Operacional. Construindo e alinhando estratégias, execução e performance operacional. Muitas das vezes eu observo no contato que eu tenho com as diversas empresas do nosso setor que na área de operações se confunde muito excelência operacional com estratégia operacional e são coisas completamente diferentes. Nesse módulo a gente vai estar trazendo todo o conteúdo de definição e identificação de uma estratégia de operações consistente com o seu negócio, o que é e quais as diferenças entre estratégia, planejamento estratégico, metas estratégicas e como a excelência operacional deve suportar a execução dessa estratégia definida para médio e longo prazo na sua operação. Identificar seus pontos de competitividade de mercado, as suas fortalezas e as suas vulnerabilidades e como tratar cada uma delas de uma forma integrada entre estratégia e excelência operacional. Muitas das vezes a gente conhece casos, e isso infelizmente não são poucos, de que os executivos recebem seus bônus anuais, atingem as suas metas de performance e recebe na integralidade seus bônus anuais. Mas a empresa tem prejuízo ou um resultado conjunto muito aquém dos resultados individuais das metas de seus executivos. E está muito atrelado a esse fato de não haver uma excelente sinergia entre estratégia, metas individuais, metas coletivas e o programa de excelência operacional. Então esse módulo vem para o mercado para tentar alinhar isso tudo e trazer conhecimento para uma construção sólida de estratégia de longo prazo e conseguir alinhar desde a estratégia até a definição de metas individuais para todos os níveis da organização. Então, espero que vocês curtam, aproveitem e que seja de valor agregado para todo o setor. Vocês já podem fazer o download do folder com todas as informações acerca do programa no site www.ifgo.com.br. E lá você vai encontrar todos os detalhes de todo o conteúdo do programa, como fazer as inscrições, que serão feitas através do e-mail ifgo@ifgo.com.br. E como o programa se baseia na metodologia da Harvard Business School, com muita interação, muita discussão dos cases,
a gente tem um número limitado a 25 participantes por turma, para que todas essas pessoas tenham a oportunidade de praticar, de debater de forma adequada para o seu desenvolvimento. Então, as inscrições já estão abertas, vocês podem enviar o e-mail e elas serão por ordem de chegada desses e-mails, tá bom? Um grande abraço. Boa tarde, Borgatti. Prazer falar com você, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua gentileza em estar participando aqui num dos primeiros episódios da temporada 2023 do BCO Pharmacast. E eu tenho certeza que muita gente vai beber na sua sabedoria de gestão aí de operações, que o pessoal vai saber por quê. Mas queria começar te pedindo para se apresentar aí para o nosso público, nossos ouvintes, nossos telespectadores, e aí depois a gente vai começar um bate-papo muito agradável. Legal. É um prazer enorme, é uma honra aí o convite. Eu sou sócio fundador da Borgatti Consult, né? Ela é uma empresa que vem, assim, como consultor, eu já estou há mais de 30 anos no mercado, né? E a Borgatti tem uns 28, mais ou menos, anos. E na indústria farma, nós estamos desde uns 22 anos, praticamente, né? De 21 a 22 anos, atuando na indústria farma, não apenas, mas principalmente nas indústrias farma nacionais, grandes, pequenas e médias aí. A gente tem feito um trabalho aí de parceria, né, com alguns clientes já aí um bom tempo. Meu caro, não seja modesto, porque eu te falo que a gente se conhece aí há alguns anos, mas eu conheço muito o seu trabalho antes da gente se conhecer, e eu acho que não teve nos últimos 20 anos na indústria farmacêutica no Brasil, que foi o período de grande crescimento do setor, eu acho que não teve uma grande empresa nacional que não bebeu na sua fonte, não aproveitou dos seus conhecimentos para melhorar a gestão de operações. Então, a gente tem tido oportunidade de ter alguns parceiros, os grandes, né, que sempre já ocupavam a posição e cresceram de uma maneira, vamos dizer assim, cada vez mais sustentável, né, com algumas discussões aí bem interessantes, em termos de modelagem da gestão de operações, alinhado a uma visão de negócio, a resultados, e os pequenos e médios que foram nossos parceiros, também a gente foi agraciado aí com um crescimento acelerado de alguns deles aí. E eu tenho que falar para quem ainda não te conhece, pessoal da nova geração aí, porque eu tenho uma admiração muito grande por você, eu já falei isso e já bebi muito da sua fonte, já conversamos muito, em toda vez que a gente se conversa, na realidade, eu escutei uma vez uma pessoa que falou para mim, eu nunca mais esqueci, que olha, um happy hour com o Borgatti é uma aula de MBA, e realmente é. Um shopping, então, fica melhor ainda. Esse MBA dura, porque eu gosto de happy hour, então às vezes o processo é longo. Mas me fala o seguinte, Borgatti, antes até a gente falar da parte de gestão de indústria farmacêutica, entrar nos temas específicos, conta pra gente aí como é que você chegou no setor farmacêutico, como é que foi sua formação, como é que foi trilhar esse caminho até você virar essa referência dentro do setor da indústria farmacêutica no Brasil? Bom, voltando assim, né, a tempos passados, em outrora, né, eu sou mineiro, eu formei na Federal de Minas Gerais, nos anos de 86 aí. E teve uma questão interessante, porque quando eu estava no programa, eu formei novo, tinha 22 anos, quando estava no processo, né, ainda na faculdade, o Falcone já dava palestra lá, porque ele era da Fundação Cristiano Ronaldo, que era da UFMG, né? Eu lembro que uns 4 anos atrás, no evento que a gente fez com o professor Vicente Falcone, você levou um livro lá para ele. Ele não acreditou. Ele dar autógrafo, tem 40 não acreditou que esse livro tem 40 anos, início, né? O gerenciamento da rotina, né? Foi a apostila original. Ele não acreditou. Eu falei, mas aqui tem mais de 40. Eu lembro. E lá, quando eu estava na faculdade, nós fomos selecionados para fazer só 5 pessoas foram, né, num processo lá de uma grande empresa, que na época era uma das grandes brilhantes aí, construtoras, né, que era a Mendes Júnior, e eu iniciei um programa lá muito interessante, que
trainee, mas na época tinha um nome um pouco diferente, que era Programa de Formação de Executivos. E a Dom Cabral, inclusive, já estava dando seus passos ali, com parcerias e tal. Eu participei, né? A gente ficava já existia com Dom várias Cabral áreas. Eu fiquei 2 anos antes de me formar, sendo formado, né, nas várias áreas da empresa, né? Desde estatística lá, que tinha para análise, né, de motores, já tinha uma engenharia bem avançada, contabilidade, e a gente ocupava cargos ainda de liderança na oficina, né? Os caras delegavam para a gente mesmo, eram outras épocas, né? Bom, o resultado disso é que eu me formei e 6 meses, 8 meses depois, eu fui novo ainda, fui assumir uma chefia no Iraque. Eu já estava com 23, que eu faço no final do ano, e aí eu fui comandar uma turma lá, mais de 500, cheguei a mais de 500 pessoas, lá de Badi Boma, na época da guerra do Iraque e do Irã, nos anos de 87 aí. Que bacana, que bacana. Isso foi uma experiência, assim, indescritível, né? Você ter que lidar sob pressão e sobre uma série de dificuldades locais e tal, e experiência de vida, né? De um processo de tomar decisão, análise e tal, em condições, muitas vezes, de risco até, né? Poderia dizer assim. Então, foi bem interessante, né? Ali foi um aprendizado. E voltei, eu acho que foi em 88, se não me engano, né? E aí eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo, naquela época era 4 rodas, não tinha o Waze, não, né? Então me perdi aqui completamente até chegar na empresa, que eu fui fazer uma entrevista numa empresa de origem alemã. E era a indústria pesada, e foi bem interessante. Aí acabei sendo selecionado. Os caras me fizeram, eu me lembro até hoje, foram acho que 14 ou 15 entrevistas, porque eu era muito novo, mas eu já tinha um estilo de liderança, qual empresa? Eu deixava minha barba grande para não parecer tão jovem, né? Para qual empresa esse processo? Oi? Para qual empresa esse processo? Foi na época Jaraguá, SA Indústrias Mecânicas. Ela, inclusive, ela tinha sede aqui, era aqui em São Paulo e Sorocaba. Agora ela só tem em Sorocaba, se não me engano, né? É uma indústria de mecânica pesada e tal. E eu acabei me envolvendo, inclusive, na época, com a ISO 9000, a versão ainda em inglês. Eu sou, né, numa das meus primórdios aí, avançando em gestão, né? Auditor, né, de ISO, né, tanto pela BCQ, SGS e tal, mas porque eles se envolveram lá com projetos, né, apesar de ser uma mecânica pesada, para poder aprimorar já aqueles certificados de qualidade, porque na época eles estavam envolvidos, inclusive, com a tentativa de participar de uma fabricação de parte de um submarino nuclear nacional e tal. Bem interessante, né? Eu sempre parecia que mexeu, eu estava envolvido com alguma coisa militar. E aí, como é que foi? Caiu no setor farmacêutico depois? Pois eu fiquei 2 anos ali, depois fui para outra indústria, e aí que começa, em 92, mais ou menos, que eu começo minha carreira, eu me caso e me torno consultor. Acho que eu tinha em torno de 28 anos, para 29, e nessas indústrias, né, alguns da empresa de consultoria que eles tinham, o pessoal saiu, era mais sênior, e os caras me convidaram, né, porque eu era uma pedra no sapato deles, né, nos questionamentos, eu estudava muito, sempre estudei. E aí eu comecei a me envolver com consultoria, né? Um foco muito grande, inicialmente em produtividade. Em 94, Collor, com aquela crise, eu fui, inclusive, presidente interino de algumas empresas para recuperação de empresas, algumas empresas até no setor automobilístico, né, fornecedores nacionais. E nessa época, né, aí começa também o paralelo no acadêmico, né? Eu ficava impressionante com algumas visões de vendas, de marketing, assim, umas discussões que, né, para engenheiro, falaram, isso aí não tem muito fundamento, algumas coisas. O pessoal não analisava a capacidade, margem de preço não se discutia, era uma coisa meio... Aí eu fui fazer... Era mais exercício de futurologia do que de gestão, marketing, né? SPM, que na época é difícil, tinha que fazer concurso e tal... E aí começou, né? Aí depois eu fui para mestrado, eu tenho mestrado em administração, doutorado pela Poli, tenho um doutorado lá nos Estados Unidos, na
na Flórida, na Universidade de Flórida. Bom, enfim, quando eu me envolvi com recuperação de empresa, mas sempre visando a gestão, ligando a gestão operacional com a gestão estratégica, mas eu tive que acabar, né, com essa questão lá de administração muito forte e com a visão de operações muito forte. E eu carregava sempre aí, né, a influência da Toyota. O FMG já tinha apostilas, né, já traduzidas, então eu sempre naveguei nessa fonte aí. E a gente já vinha praticando e realizando projetos que unia questão operacional à questão estratégica. Mas em 2001, eu caí na indústria farma eu dava aula, e aí um dos diretores de uma empresa, né, porque eu dava aula de graduação, pós-graduação, apesar de viajar muito e tal, eu ainda conseguia dar aula. E um dos diretores me convidou para um processo curiosamente... E por acaso era seu aluno na época? Me convidou para um processo de participar de discussão estratégica lá na empresa. E aí fizemos um trabalho, foi bem interessante, de alinhamento estratégico, mas aí eu identifiquei um monte de oportunidade, né, na área operacional, né? Mas muitas vezes, né? Inclusive de discussões de sistema de custeio já naquela época, né? Porque a essência, né, do gestor, seja ele de operações, seja ele executivo de presidente, da área de finanças ou presidente, eu acho que o grande desafio é que ele tem que tentar tomar boas decisões, né, o tempo inteiro, porque ele é cobrado por isso, né? E aí falta também, às vezes, essa visão integrada, né? Eu tive a oportunidade de ir para finanças, marketing, ocupar cargos executivos e ser um cara de origem de operações, né? E aí você abrangeu embaixo do mesmo chapéu vários conhecimentos de vários processos de gestão. Né, eu tenho parceiros, né, que me convidam, eu muita honra aceito, né, participar de conselhos consultivos, né, porque traz essa visão estratégica da questão de operações, né, e essa questão de modelagem também, de tomar decisão que envolve, hoje em dia, né, você tem que, por mais que o pessoal fale muito, né, nessa dinâmica toda, digital, inovação, mas daquele limão que você tem que fazer limonada, meu amigo. Não adianta pensar em tem base de negócio. Antes de qualquer coisa, tem a base de negócio. Enquanto você tem o limão, você tem que fazer limonada. E aí, Borgatti, voltando aí nessa experiência sua a partir de 2001 no setor farmacêutico, te fazer uma pergunta dentro de um contexto específico. Porque 99 foi um ano marcante para o setor da indústria farmacêutica no Brasil, que foi o ano da criação da Anvisa, a lei de patente. E aí começou um investimento muito grande das empresas, principalmente das empresas nacionais, para aproveitar o momento de genéricos, de começar uma expansão muito forte. Porque até então o mercado era dominado pelas multinacionais, que tinham suas fábricas, pouca concorrência, e de uma hora para outra o cenário mudou absurdamente. Dessa época aí do início do século, aí, vamos falar assim, e você que veio de outra indústria, quais foram, do ponto de vista de visão estratégica, de visão de organização, de gestão de produção, os seus primeiros insights? O que mais te espantou e o que você mais viu de oportunidades? Tem uma coisa, é curioso isso, né? Tem uma coisa que me deixou assim, né, estupefato, que é quando a gente sentava para conversar, né, com o presidente, diretores já com algumas empresas, e eu perguntava, eu via a questão dos estoques totalmente, né, mas em excesso mesmo, né? E é uma resposta comum, não tenho aqui fulano ou ciclano, né? Não, isso aí não é indicador do setor, não. Esse giro de estoque aí não é. Eu ficava, gente, esses caras não pensam em caixa, não pensam. Não. Porque era um modelo da internacional, né? Mas quando o cara veio para a nacional, você assume ali a questão. Muitos executivos transitaram, né? E não desenvolveram uma certa sensibilidade para uma outra realidade competitiva, que era a realidade genérica, né? Onde a questão do uso inteligente da capacidade do caixa. Até porque custo de transformação, custo de produto passou a ser um fator de vantagem competitiva no mercado de alta concorrência. Não talvez no início do mercado genérico, que tinham poucos, mas depois que a gente foi tendo todo esse boom, isso passou a ser fundamental, né?
O que ajudou é que passou a ter uma demanda, né, grande. Então, assim, algumas decisões, tirando essa do estoque, que eu acho que o pessoal aprendeu depressa, porque isso aí deu um problema no caixa, mas mesmo assim, hoje ainda é problema. Viu? Porque a modelagem, né, o framework tradicional é muito voltado, você pode para custo unitário, né, ganho de escala, essas crenças que, vamos dizer assim, fundamentaram, inclusive, muita formação, né, de profissionais no âmbito acadêmico, MRP, tudo isso é baseado em algumas premissas da década de 50, 60, o mais que o pessoal não aceite. E preceitos de contabilidade da década de 30. Eu costumo brincar com o pessoal e falar, olha, não estou dizendo que você... o Oliver White desenvolveu o sistema MRP na década de 60 do século passado. E as premissas da contabilidade foram de 30, né? De você carregar mão de obra e GGF como custo variável, né? Carregando ele no produto e não tratando como custo fixo. Então, isso aí gera uma problemática no processo de tomada de decisão, que quando você está num crescimento muito grande, tem crédito, né? Isso aí fica um pouco diluído e o pessoal fica achando que algum desses preceitos... E não só diluído. Eu acho, até por coincidência, a gente se falou por telefone alguns dias atrás sobre outros temas, a gente até tocou nesse ponto, né? Sim, porque, na realidade, inventário não entra no P&L, entra no balance sheet, não é resultado lá de custo do que você está produzindo. O unitário entra, então aí o cara baixa o custo fica lá escondido. Inventário. Eu falo assim, tá dando lucro. Não está dando lucro, é que o prejuízo você colocou ele disfarçado lá no inventário, não aparece no teu P&L. Essa conta vem, porque seu caixa já está sentindo, né? Porque você tá agora, pega esse aumento de inventário, aplica essa diferença 13,75% ao ano, quanto que isso não é de custo financeiro. Eu pessoalmente acho que o executivo, né, das empresas nacionais, ele vai ser cada vez mais exigido, né? Eu acho que no ambiente geral, eu não diria hoje, na realidade, acabou um pouco, né, as patentes, como a gente vê, estão caindo. Então todo mundo tem que disputar. Se você for ver, tem um negócio interessante. Se você for ver o pessoal aí de modelagem estratégica atual, né? Eles trabalham muito com essa visão que eu coloquei para você, ou seja, tem que discutir inovação, mas tem que explorar o negócio atual para ele ser otimizado o máximo possível, porque é ele que gera a fonte para experimento, desenvolvimento. Então, as estratégias não discutem só o futuro, discutem como é que eu posso melhorar no presente e, obviamente, experimentos ligados ao futuro. Até essa questão, eu acho que foi um amadurecimento muito grande, né? Porque quando se falava de estratégia, o cara só queria discutir coisas novas, né? Modelos. Antes era até mais produto do que modelo de negócio. Agora que, de uns anos para cá, é que vem se discutindo com uma visão um pouco mais aprofundada a modelagem de negócio, né? Mas uma coisa é certa, né? Você tem um modelo de negócio atual que você tem que aprimorar, porque ele que está ali competindo, ele que está ali, e você pode testar inovações de modelo de negócio, né? Hoje em dia não é só produto, você tem relações de logística, a digitalização cria aí algumas alternativas, né, para você interagir com o mercado, que podem ser testadas. Algumas empresas estão até, mesmo farmacêuticos, estão testando essa integração com a cadeia, né, de uma maneira para se tornar melhor e mais inteligente essa gestão do estoque, né? Sem dúvida. Eu vou querer explorar um pouco mais isso daí com você, porque você é um dos maiores conhecedores dessas diferenças de modelo, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, voltando ainda lá no período de maior crescimento do setor farmacêutico, ponto de vista de formação. Você, pelo que a gente está conversando aqui, eu estou entendendo que você chegou na indústria farmacêutica e viu que tinha gaps de formação das pessoas para entendimento de modelos de negócio, de práticas, boas práticas de gestão operacional. Como é que você enxergou ao longo desses anos a questão da busca por desenvolvimento de conhecimento do pessoal de operações? Você acha que as pessoas se deram conta disso e foram buscar esse conhecimento? Ou você viu resistência às pessoas a acharem que isso era relevante para ser mais competitivo enquanto profissional ao longo da sua carreira? Como é que você vê essa evolução da visão das pessoas de operações sobre desenvolvimento de boas práticas
acadêmicas para a gestão? Olha, a partir dos anos 2000, até 2015, eu diria que tinha mais resistência do que abertura para novas, vamos dizer assim, novas práticas, ou práticas que refleteriam efetivamente um ganho a nível de negócio mesmo, né? Só uma brincadeira que eu fazia no setor logo no início, porque os caras só contratavam gente que saía de uma indústria farmacêutica para outra, entendeu? Não tinha ninguém de fora, não tinha ninguém de fora. Nem consultoria, os caras aceitavam. E aí a justificativa era sempre: nosso setor tem muita especificidade. Eu falava, eles falavam isso para mim, não, porque o setor, eu falei, olha, né, eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que vocês, como ninguém sabe trabalhar de maneira diferente, vocês fazem um corporativismo aí, vocês só ficam trocando de lugar com o mesmo modelo. Eu, como sou farmacêutico, eu sou suspeito para falar. Vocês não dão abertura, né, para práticas diferentes, mas isso começou a mudar, né, depois de 2010, 2012, assim, isso começou a ter uma certa abertura, né, para discutir modelos de gestão mais enxutos, né, que dessem um pouco mais resultado. Isso teve um lado bom e um lado ruim, né? Assim, o lado bom é que, óbvio, né, passa a se escutar, né? Você passa. Tem até eu me lembro que eu li um livro uma vez, falou que só depois da sexta vez, quando você tem um modelo, só depois que você escutou a sexta vez, é que você começa a dar atenção num novo conceito, né? Então, acho que demorou esses 10, 15 anos, né, de pessoal falando, o pessoal dá abertura para falar, mas deixa eu ver o que ele está falando, já que, né, agora começa a ter uma abertura para isso. Mas eu diria para você que foi muita resistência. E as aberturas, muitas vezes, elas careciam de uma profundidade ou de uma reflexão na transformação do modelo de gestão de operação como um todo, né? Até recentemente, até saiu um artigo nosso aí ligado à Borgatti Consult, a gente está falando sobre fake lean, né? A verdade é que o lean, inclusive, o pessoal fala 70% das empresas não ficaram satisfeitas com os resultados, que avançaram, né? Falei, é verdade? Eu nunca falei que isso é mentira, eu acho que é uma grande verdade mesmo, porque é fake lean que vocês fizeram, né? Essas iniciativas. Você toma iniciativas isoladas, você não transforma o modelo. Vamos discutir a partir da demanda, vamos discutir portfólio, vamos discutir capacidade, vamos discutir. Não se discute a cadeia de valor como um todo. Vamos falar de programação puxada, vamos falar da estratégia de estoques independentes. Não, os caras vamos usar o mercado. O cara usa o mercado e bota no MRP. O resultado é muito pior, né? Porque ele não puxa, ainda empurra para encher no final do mês, ficar com o mercado, o estoque cheio no final do mês, que é a lógica do MRP, né? E aí é pior, hein? Você usa a capacidade para gerar estoque e não para atender a demanda, né? E tanto é que o pessoal ainda quer congelar, né? Eu acho um barato, né? O pessoal ainda tem essa conversa que é da década de 80, isso. Vamos congelar, né? Eu falei, daqui a pouco vocês vão congelar o cliente, né? Não, congela ele, que ele vai não fazer nenhum pedido, porque nós já fizemos a nossa programação aqui. Eu falei, vamos congelar o cliente. O cara quer programar, cumprir o plano, e o plano nunca a assertividade, ela é baixa. Os softwares, inventaram vários softwares aí para melhorar planejamento, alguns ajudam. Né? Hoje, com a multiplicidade que tem de mix, né, dentro das empresas, lançamento de produtos que veio nesses anos todos aí, né, teve um boom de lançamento, ainda há, mas aquilo ali foi, né, de 2000 para cá, até 2015, 2020, foi né, os portfólios aumentaram numa velocidade incrível. E o sistema tradicional não é muito compatível, né, para esse mix. Você manter estoque para tudo dentro daquela lógica, você usa a sua capacidade mal. Então, o pessoal deu muito tropeço, né? Felizmente, alguns que adotaram a filosofia tal como ela tiveram um pouco mais de sucesso nesse crescimento sustentável e tal, né? Mas é difícil, né? Porque mesmo algumas empresas que a gente teve sucesso, né? Elas usufruíram disso, você tem muita troca de profissional, né? Muita é relativo, mas você tem... É normal, né? O gerente vira diretor ali, o diretor vira presidente lá e coordenador gerente. É um processo da hierarquia numa empresa, ele cresce e o pessoal vai buscar posições fora, normal. Mas isso me traz não a minha, né? Para a realidade, traz uma dificuldade, porque a formação ainda
seja acadêmico, até mesmo de cursos, né, que tem no mercado, elas não são transformadoras em termos do mindset, né? O pessoal está muito em cima de ferramenta. Não, e aí, sem dúvida nenhuma. O pessoal vem, ele tenta botar um pé numa canoa e na outra, porque ele não domina por completo e faz uma confusão danada. Não é nenhuma nem duas que nós tivemos que, às vezes, retomar para reformular e rever. E eu costumo brincar, às vezes, eu falo, o problema de vocês é que vocês estruturam, tem um modelo, começa a funcionar, dá dando resultado. Vocês contratam pessoas que são, às vezes, a maioria são especialistas em MRP, que é um negócio contrário. Né? É um modelo tradicional. E vocês não avisam essa pessoa, nós estamos contratando você pelas suas realizações, sua capacidade de aprendizado, pelo que você entregou. Não, ninguém avisa, ele acha que foi contratado porque ele é especialista em MRP, então chega lá e ele quer fazer MRP. Em vez de aprender, né, desenvolver e aprimorar dentro de um... E é interessante isso que você está falando, Borgatti, porque é realmente algo das coisas que eu trabalho, tanto do BCO quanto de contato com as empresas, até na minha época de executivo mesmo, na área de operações, uma das coisas que eu acho que é mais falho dentro da empresa, que se perde muito dinheiro, muito tempo e muita energia, é exatamente isso que você está falando, mas eu chamo dentro do chapéu de gestão do conhecimento dentro da companhia. Muitas das vezes a empresa inicia um projeto, as pessoas que estão naquelas posições, naquele momento no projeto, elas são treinadas. Muitas das vezes não são educadas, são treinadas para fazer aquele procedimento e às vezes nem entendem por que estão fazendo aquilo de forma diferente e tal. Quando você falou, tem um turnover, entram pessoas novas e aquele conhecimento se perde. A empresa não é capaz de ter como retorno do investimento desses programas gerar conhecimento e administrar para perpetuar aquele conhecimento dentro da companhia. Então, é mais pessoa dependente do que processo de gestão daquele conhecimento dependente. Faz sentido isso que eu estou falando? Está alinhado com o que você tem percepção? Porque, por mais que você crie sistemas, em cargos-chave, né, você tem pessoas que têm poder de tomada de decisão para usar ou não o sistema. Claro. Então, você fala, não criou o sistema. Criou o sistema. O problema estão com as pessoas-chave, e não estou dizendo, né, intermediário, estou falando nível diretor. Que eu falei, muitas vezes o pessoal na entrevista, no processo seletivo, não fala, a empresa já tem uma linha, estamos te contratando, não pelo seu conhecimento que você tem, mas pelo que você entrega. Agora, para você entregar nesse outro novo modelo. Né? Gostaríamos de você entregar, mas não. Aí contrata e o cara se sente gratificado por ter contratado e na obrigação de fazer o que ele já fazia. Eu tive embates, teve um embate bem interessante. Assim, isso acontece quando troca a gente de controladoria, na hora que a gente já consegue mostrar toda uma modelagem diferente. Controladoria, própria direção de planejamento, direção, né, algumas vezes até industrial. Eu já tive um embate, né, que teve uma situação, né, eu tentando esclarecer um tópico específico, né, porque os absurdos de tradicionalista, que não faz sentido, só o cara para parar a pensar, ele vai ver que o que ele está falando não faz sentido, mas não quer. Aí ele apelou comigo e falou assim, olha, isso aqui, eu faço, tenho 20 anos de experiência, ele falou para mim, então eu sei como funciona. Aí eu falei, olha, eu só queria falar um negócio, ele falou assim, eu conheço muito poucas pessoas com 20 anos de experiência. Eu conheço pessoas com 20 vezes 1 ano de experiência. Você aprendeu a fazer isso há 20 anos atrás, e você repete isso há 20 anos. Replica não quer nem parar para discutir, nem para pensar isso. Olha, foi uma situação, no mínimo, interessante, né? Não, e isso é muito comum no mercado. E até uma das que eu digo que é uma das formas de você medir de forma qualitativa a maturidade de governança operacional de uma empresa, quando você chega lá e você percebe se a empresa tem um modelo de negócio que funciona independente de quem está sentado nas cadeiras, e aquilo é a espinha dorsal da estratégia de operações dela, ou se a estratégia muda de acordo com a pessoa que está sentada. Se você tiver um turnover de uma cadeira de 6 em 6 meses, muda aquela pessoa, e cada pessoa nova quer implementar o seu modelo, vira um samba do crioulo doido que você não consegue fazer uma administração de jeito nenhum.
E sabe que isso é uma coisa muito séria, porque se você for ver os cargos dos CEO, de executivos, a grande parte deles são oriundos, né, de área financeira ou área comercial, né? São muito poucos que vieram, né, da área profissional. São empresas menores e médio porte, porque às vezes tem a identidade, né, do dono que montou a fábrica e tal, aí é até mais fácil. Mas a maioria não é, as grandes empresas não é. Então, e nem gostam de se envolver muito, às vezes, com a questão. Mas o cerne do negócio é a operação. Porque se não entregar o produto, né, a um custo viável, disponibilizando, né, no momento que os clientes precisam, não vai ter resultado. Não adianta vender, não adianta fazer relatório, porque se não entregar um custo dentro de uma operação eficiente, a coisa complica. Então, você quer ver um dado, só fazendo um parênteses, não te interrompendo, mas que tem a ver com isso que você está falando? Você quer ver um dado interessante sobre isso que você está falando? Existe um estudo no IBGC, lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que nos Estados Unidos, 68% das empresas industriais possuem no seu seja conselho de administração ou conselho consultivo, um especialista em operações. Então, no Brasil, isso é menos de 10% das empresas. Isso que eu ia te falar. Você até vai colaborar, essa sua informação vai colaborar com o que a Borgatti Consult vem propondo, né? Quando a gente inicia o projeto, tem toda uma transformação, tem todo um investimento, isso não acontece, né? É de 1 a 3 anos para uma mudança. Não dá para fazer isso mesmo? Meu filho, se você quer ser enganado, dá. Mas nós estamos falando de mudança de cultura, de uma série de rotinas, de uma forma de programação, ainda mais se a empresa tiver, né, um mix de produto muito grande, problemas de departamento muito isolado. Tem empresas que é matriz e quem decide, às vezes, é fora, né? A fábrica é em outro lugar. Essas coisas criam obstáculos que a gente nem imagina. Então, para superar tudo isso, né, quando consegue ter apoio da alta administração, isso demora. Aí o que a gente fala é o seguinte: depois de todo esse seu investimento e captação de valor, né, porque o cara obtém valor com isso, né, melhora o atendimento, a empresa cresce muitas vezes sem precisar de grandes investimentos, porque identifica os gargalos, os pontos, melhora o cálculo da margem no gargalo, né, então a gente ajuda aí na avaliação técnica do portfólio, na discussão de capacidade, enfim. O que a gente sugere é que depois desse período, né, dos 3 anos, que seja, 2 anos, falou, olha, vamos vamos participar do conselho consultivo, vamos criar um conselho consultivo. Não estou falando do conselho de administração, porque isso envolve corresponsabilidade, toda uma rotina aí fiscal. Estou falando, vamos criar um conselho consultivo, onde haja, né, um dos nossos consultores, né, normalmente sou eu até, e que possa participar para, se for mudar um diretor, a gente ajudar a selecionar. Se for mudar alguma coisa, a gente tem uma discussão estratégica, né, sobre o que é bom e o que pode não ser bom para a empresa em termos de estratégias, de operações de uma maneira geral, logísticas, enfim. Então, isso é o que a gente tem sugerido, né? Porque é o que você falou, às vezes tem todo um trabalho de transformação e as decisões lá em cima acabam perdendo esse trabalho. Eu falei, então, vamos criar um conselho consultivo, bota lá um pessoal de inovação, de marketing, produto, bota lá um pessoal de operações e a gente colabora, né? Para não deixar perder e encarar, porque às vezes surge um desafio novo e o pessoal foge para o modelo anterior, né? Porque parece que para de pensar. Dúvida. E você também. Paradigma. Isso aqui é paradigma. Eu falei, isso aqui é a sua maneira de. Você não parou para pensar, é a sua maneira de olhar diferente para poder dar a tratativa adequada dentro do modelo. E ainda existe uma confusão muito grande de pessoas que não são da área de operações, de CEOs, de diretores de outras áreas, que confundem estratégia operacional com esse programa de excelência operacional. Uma coisa é excelência operacional, outra coisa é a sua estratégia operacional para você ser vencedor no que você está se propondo de valor para a área de operações. Tanto é que a palavra excelência, ela infelizmente, ela se desgastou e ficou limitada a um âmbito de processual de indústria. E o que se fala é excelência empresarial, né? Se você, a gente tem que entender que melhoria do conjunto ali de fluxos e processos dentro de uma visão mais crítica. Hoje a palavra é ágil, mas para ser ágil você tem que ser enxuto, que é o Lean, né? Ela tem que ter uma visão empresarial, ela tem que ter um alinhamento, né?
tanto é que, por mais que hoje a gente consiga transpor, né, os obstáculos e as resistências no nível de discussão aí de planejamento, programação, organização de fluxo de fábrica, quando vai chegando no nível de S&OP, quando vai chegando no nível até de conselho consultivo, a gente esbarra com paradigmas muito fortes, né? De forma de acreditar naquele plano. Se o grau de assertividade é 60%, 50%, como é que você pode acreditar no plano? Sem dúvida. O pessoal nem gosta de medir certo a assertividade do plano. E aí o pessoal quer medir a assertividade do plano de produção. Eu falei, mas, gente, vocês não sabem nem que vocês vão vender, por que vocês querem estruturar? O plano é muito melhor a gente fazer uma estratégia de capacidade, né? Analisar aí uma política de estoque e vamos recompondo e atendendo as variações que vocês mesmos vão criando e vamos avaliando as variações e não o plano. Não é que não tem o plano, só numa visão de longo prazo, né? E a questão da venda, ela varia. Você vê que o mês ela varia e na média, às vezes, não varia tanto. Sem dúvida, exatamente. No longo prazo. Mas, e o pior é o seguinte, ainda tem... É muito grande, né? E a última barreira que eu te falo é a questão da controladoria, né? A controladoria agora, tanto é que nós estamos desenvolvendo um material, até acho que eu tinha comentado com você, a gente está desenvolvendo aí material específico para os nossos clientes, com cursos e tal, e a nossa intenção até o ano que vem lançar um livro, para poder contribuir com essa nova perspectiva. Sobre contabilidade Lean, não é? Oi? O que você está trabalhando agora nesse novo conceito, não nesse novo conceito, mas de trazer esse conceito para o setor farmacêutico e escrever o Lean, é Lean Account, né? Contabilidade com a visão de Lean. Isso vai ser revolucionário. É muito grande em teoria das restrições, mas né, hoje tem uma colaboração, ela evolui também e tem uma grande colaboração aí de uma série de outras visões, até de experiências de CFOs que incorporaram, né? Hoje tem até CFOs escrevendo sobre Lean Account, porque os caras incorporaram e transformaram a modelagem de decisão e de indicadores, abandonaram alguns indicadores, esse está como custo unitário, essas coisas, e a forma de compor o DRE gerencial, deixa o contábil lá, entendeu? Vamos tratar a questão gerencial com uma outra visão. A gente já vem trabalhando isso, orientando alguns, e agora estamos consolidando isso para poder criar uma massa crítica de conhecimento, não só quando a gente está no projeto, quando a gente está no projeto, a gente vai ensinando, assim, dando educação, a gente ação e educação, ação e educação. Então, agora estamos criando uma massa crítica para poder consolidar esse conhecimento de maneira mais ampla, não só nas pessoas-chave, né, mas dentro da área financeira, mas para o todo, né? Uma visão aí. E agora, Borgatti, deixa eu te fazer uma pergunta, agora, com a tua experiência aí de dezenas ou centenas de projetos implementados aí de governança operacional. Na sua experiência, quais são as maiores armadilhas e as maiores dificuldades enfrentadas por vocês quando vocês vão implementar algo numa nova empresa que toda pessoa que fosse iniciar um projeto desse transformacional deveria ter em conta para não cair na mesma armadilha? Quais são os principais fatores? É técnico, é de atitude, é de formação, é de resistência da alta gerência, do corpo técnico? Quais são, de acordo com a sua experiência, os principais problemas enfrentados e as principais armadilhas para o fracasso? Olha, nas áreas principalmente, porque a gente se surpreende, né? Na área do chão de fábrica, né? Da pessoal de produção, eles entendem e adotam com muito, porque vai facilitar a vida deles, né? Você acelerar o processo de setup, né? Trabalhar com mix, tirar aquele monte de ponto de programação, botar um ponto só, né? O pacemaker, assim, isso facilita a vida e a gestão visual, em vez de receber aquele monte de papelada e tal. Isso do pessoal, né, ligado à produção ali no chão de fábrica, não há grandes resistências. Eles sentem falta um pouquinho do plano, né? Porque na realidade, que é o papel para tudo que é lá, mas basta um ponto só e botar uma sequência lá, que a gente chama de quadro rejunca, vira uma conversa única, um ponto único, e vai atendendo as necessidades de reposição conforme as vendas, né? Então, assim, lá é mais tranquilo. Quando você começa para as áreas de planejamento, né, é aí que vem a armadilha, porque o pessoal fala que está fazendo, fala que calculou isso, mas eles não usam o ponto disparo. Eles conseguem inventar uma maneira de planejar, para gerar um plano, para apresentar para o comercial. Olha, nós vamos entregar esse mês.
eu gostaria de pegar e falar assim, pega o plano comercial, vê se ele vendeu o que ele tinha. Não vendeu, ele errou 0%, para que você está preocupado em entregar isso aí? Mas sabe, e depois eu fui ver, a gente começa a estudar um pouco comportamental, em neurociência tem uma questão na natureza humana, que é o otimismo para o planejamento. O cara acredita naquilo mesmo. É uma questão... Porque nós não fomos criados para lidar com variação, né? A gente foi criado para acreditar que eu, se eu programo isso, entrego isso, aquilo acontece. Não acontece. Tem um negócio que chama variação. E você tem que montar estratégias. Então, o pessoal não entende muitas vezes do Lean, é que ele monta estratégias para diminuir o efeito chicote dentro da empresa, fora, para tentar combater as questões de variação. Quando a gente fala variação, o pessoal pensa muito em variação de produto, né? Que é legal a contribuição para diminuir retrabalho, qualidade, né? Mas nós estamos falando de variação no fluxo, né? Que é entre os processos e dos processos que geram variação. Começando na relação com o fornecedor até o processo de venda, né? Claro. Então, é como é que a gente lidar com essas questões de variação para não levá-la para a fábrica, porque perde capacidade. Quantas vezes, né, você tem vivência aí, você deve ter visto o pessoal, né? Você vai chegando no final do mês, né, para, tira, troca, o cara acabou de fazer setup, aí ele, não, vai botar outro produto para entregar. Gente, não é só no final do mês, não. Mas não ganhou o quê, entendeu? Você só perdeu capacidade, porque a partir do momento que você começa a fazer um negócio, não usa, ou faz o que não precisa, você está perdendo capacidade. E você quer ver o pior? Quer ver só complementando uma informação sobre isso? Muitas vezes, eu já fiz estudos, você pega um produto maduro no mercado, tá? O produto está lá há 10 anos no mercado, tem um volume grande, você vê a previsão de vendas interna da empresa, é um eletrocardiograma. É isso aí. Aí você pega os dados lá da ponta, lá de... É isso aí. Da demanda real lá. Da demanda real, ele é praticamente flat. Porra, para que você traz tanta variabilidade para aumento de custo, perda de capacidade para dentro da sua empresa, se o teu mercado é completamente flat? Qual é a dificuldade de planejar e ter essa variação toda? É isso mesmo. Mas, ó... eu cheguei a mapear mais de 20 causas aí de variação. Teve um artigo que eu escrevi, que era um primeiro de uma sequência de 3, os outros 2 estão engavetados ainda para finalizar, mas que fala sobre a importância dos estoques, né, e qual é o papel do estoque, né, e eu explico as causas dessa efeito chicote, né, que a gente gera, tanto vindo do lado da demanda, quanto do lado do fluxo de material, tanto do fluxo de informação, né, quanto do fluxo de material. Porque o efeito chicote, o pessoal só pensa que vem de um lado, vem dos dois. Vem dos dois. E eu mapeei mais de 20 causas ali, né, mas entre as mais clássicas, né, estão relacionadas a políticas, por exemplo, de venda mínima, lote mínimo. Você vai descolando isso aí da demanda, né? E prazos, né? Porque o vendedor não quer se comprometer, ele vai dando lead times maior, isso vai gerando uma confusão dentro do sistema. E aí isso é agravado pelas relações, principalmente quando você tem distribuidor, né? Isso é agravado na relação entre compra e venda, porque o vendedor do distribuidor, ele não é o dono da distribuição. Ele é o vendedor cujas metas dele estão relacionadas a ele obter desconto. O comprador do distribuidor, né? Então a meta dele é obter desconto. O vendedor da indústria, a meta dele é comissão. Claro. E aí, você junta essas duas coisas, meu amigo, só quem está de fora disso é o cliente e os negócios, né? Porque os dois vão resolver o seu problema. Ele vai comprar o que não precisa, porque o outro vai empurrar o que tem, aí ele dá desconto, né? O outro bate a comissão dele, e muitas vezes você desequilibra até você. Tudo isso tem custo. A empresa atende o Nordeste e o Sul, ela manda um monte de produto para o Nordeste, que lá o cara fez a parceria, deu desconto, e você abre um gap de concorrência para o Sul. Então, o pessoal não administra nem esse nivelamento. Você vê, a produção tem que ser nivelada, mas a venda tem que ser nivelada também, né? Porque você abre gaps estratégicos aí de concorrência pela falta de produto, que não está faltando. Só você enfiou tudo no canal, ainda que não precisava, né? E muitas das vezes esses alinhamentos todos estão ligados, eles amplificam e geram essa confusão aí. E muitas das vezes as empresas colocam tudo num canal onde você tem um custo de frete por venda líquida muito mais alto do que o outro. Você deixa de vender para um lugar que a tua margem é melhor para vender para um lugar que a tua margem é menor e depois não sabe de onde vezes, vem. Não amarra isso numa caixa não está aparecendo dinheiro no caixa. Não, mas é muito comum, né? Então, por quê? Meta.
é volume de venda e não margem. Meta é custo unitário e não geração de margem. Então, assim, as metas... é desconto e não lead time e frequência de entrega para compra, né? Porque é o caso de compra do fornecedor também. Você não precisa comprar aquele monte de lote para o cara ter um desconto. Faz uma gestão de contrato, muda essa relação, meu amigo. Entendeu? E aí as entregas você faz com frequências menores. Vai aumentar o custo do frete. Às vezes nós já tivemos casos que não aumentou nada, porque já tinha uma rota que atendia aquela região. Então, alguns casos nem aumentam. E mesmo se aumentar, o que você vai ganhar de redução de custo de depósito, de obsoletismo, enfim, de uma série... E caixa, né? Porque você tem que pagar um montão... Todo mundo sai ganhando quando você administra um pouco, mas são modelos que eu acredito que só essa mentalidade só vai evoluir quando o pessoal for pensar na discussão de negócio com negócio e não com comprador e vendedor, né? Porque aí nós estamos falando de dono e dono, né? Dono que diz, seja, né, CEO e CEO, né? Porque a conversa ela está ligada acima de uma relação transacional, ela está ligada a uma estratégia integração de estoques para atender melhor a demanda final, né? Então, só quando subiu, quando entrar na responsabilidade dos CEOs, a coisa começa a caminhar em outro sentido. Mas, de uma forma geral, não só falando dos teus clientes, mas do mercado como um todo que você atua e conhece como ninguém, você acha que a indústria farmacêutica no Brasil, do ponto de vista de gestão operacional, está caminhando no sentido correto e você vê um futuro promissor para ser competitivo, a área de operações passar a ser um fator de vantagem competitiva dentro do setor e se aproximar de melhores práticas de outras indústrias mais competitivas, onde toda essa parte de governança operacional já é mais evoluída, ou você ainda vê que existem muitos desafios pela frente aí no curto e médio prazo? Olha, eu tenho um pouco de otimismo nesse sentido, e até mesmo no que tange as práticas daqui comparadas com práticas lá fora. Eu acho que, pela natureza nossa de genérico, predominantemente, mesmo empresas que têm produtos diferenciados, as nacionais estão incorporando genérico no seu portfólio e tal, pela natureza dessa competitividade que tem que ter, pouca margem de erro, nós estamos aprendendo no sofrimento. Então, assim, eu vejo que estão buscando, estão apanhando. As que, infelizmente, a gente vê que algumas com prejuízo ou com dificuldades recorrentes, elas estão demorando para cair a ficha para um modelo operacional, porque o que vai... Um genérico, amigo, você tem que ter um sistema de operação altamente eficiente e eficaz, alinhado ao negócio. As discussões têm que ser de margem, tem que ser de capacidade, usar melhor a sua capacidade, e não pelo processo de quem grita mais. A gente tem que ter uma discussão de portfólio ligada à capacidade, que o S&OP, que eu falo, voltado para resultado. Então, isso não temos de maneira estruturada. Algumas empresas estão percebendo isso, então eu sou um pouco otimista, porque não vão sobreviver, né? Eu acho que alguns estão sofrendo e vão continuar sofrendo se não mudar a sua modelagem de negócio, né? Mas a gente já tem umas que elas estão incorporando até pela sobrevivência, né? Elas estão incorporando práticas, buscando conhecimento, parcerias com empresas como a minha, mas elas estão se transformando por uma necessidade. Não tem brincadeira, porque se errar, a dificuldade que a gente tem de crédito, o custo aqui elevado para a caixa, né, para a necessidade de capital de giro, você tem que administrar isso dentro de uma visão estratégica muito bem alinhada. Se você for ver lá fora, eles estão começando a pagar o preço pela disponibilidade de recursos, né? Nunca viram inflação, nunca viram situações de competitividade, talvez, né? Que agora alguns modelos também lá não estão vindo tantos lançamentos assim. Então, lá eu diria que tem uma gordura financeira que ela está sendo esvaída, e eles vão ter que reagir. E é claro que eles têm um suporte, talvez tenha acesso, né, de maneira mais fácil a esses conhecimentos, ou abertura para isso, mas eu diria que aqui tem mais chance, o pessoal que integrar, tem mais chance, porque a gente já vive nesse ambiente apertado, a gente já vive nessa necessidade de modelagem. É só o pessoal mesmo, tem uns que estão atrasados, tem uns pequenos e médios que estão se tornando grandes aí, né,
E eu acho que eu sou otimista aqui pela nossa capacidade, pela nossa necessidade daqueles que estão observando, inclusive outros que estão fazendo, né? A gente tem sido consultado por alguns resultados que a gente dá, não tem resultados perfeitos, claro que tem uma escorregada aqui, tem outra lá, né? A empresa tem assim, as incertezas, ela é complexa, mas à medida que se avança e amadurece e o pessoal vai comprando essa ideia, empresas têm dado resultado melhor do que a outra, e o ambiente é o mesmo, o ambiente está lá. Sem então, dúvida. Você vê com algumas empresas crescendo, o mercado é o mesmo, o ambiente é o mesmo. E outras estão estagnadas. Então, infelizmente, ou elas se transformem logo, ou elas não vão ser compradas, vão ser... ou vão ter que deixar o mercado aí, porque não vai ter ambiente para quem não tiver um nível, principalmente nesse ambiente genérico, quem não tiver aí eu posso complementar falando o seguinte: ninguém se torna uma referência num setor trabalhando com a sua empresa há 22 anos no setor, depois de 22 anos continuar sendo uma referência se não trouxer resultado pelo que faz. Então, eu acho que a sua história, a história da sua empresa fala por si só, não tenho a menor dúvida disso. E eu agradeço, mas eu vou falar para você, a gente tem um esforço muito grande, né? Porque a gente estuda o tempo inteiro, né? O meu pessoal ganha no final de ano cesta de livro, né? A pessoa ganha cesta de Natal, né? A pessoa ganha cesta de livro. E tem que discutir depois, né? E nós estamos... Então, tem livro de questões de ferramentas operacionais, que tem um pessoal que atua, né, nessa linha, tem livro de estratégia, que mesmo não atua, ele tem que entender, saber fazer a leitura, ter o contexto, e financeiro. Né? Então, é um pessoal que a gente estuda, é o que eu falo, a gente aprende e cria modelos, né? Porque aqui no Brasil algumas coisas têm que ser adaptadas e outras têm que ser melhoradas mesmo. Eu tenho críticas, o pessoal até fala quando me apresentam uns livros, né? Eu falo assim, olha, esse aqui está repetindo um discurso errôneo aí de muitos anos, né? Acontece, né? Acontece, ninguém é obrigado a passar tempo pesquisando, isso faz parte da nossa cultura, principalmente da minha, né? Com esse monte de doutorado, mestrado e tal, e trabalhando como executivo às vezes, né? Interino, eu me dedico muito para tentar achar para a realidade de cada empresa, né, como é que esse conjunto da ópera, que não é fácil, estratégia, excelência operacional e gestão financeira num país como o nosso, e a questão do custo, né, que eu acho que tem um monte de ciladas, as visões tradicionais de custo, eu tento mostrar que a gente pode tomar decisões melhores, com mais de um modelo, né, que trata a questão de viabilidade, custo. O pessoal quer um modelo só, não. Depende da situação, né? Eu falo, depende da situação. Se você está analisando um investimento, é uma situação. Se você já fez o investimento e já está lá, e você é outro modelo para tomar a decisão. Um é para investir, o outro é para investir. Não deu certo, mas o equipamento está lá. É outro, vamos tentar tirar, né, leite de pedra, porque já está lá, você já comprou, meu amigo. Não adianta você pegar o custo nacional, a depreciação, você já comprou, meu amigo. Já está lá. Jeito. Já peguei casos que equipamento excelente parado e por causa de depreciação. Falei, isso devia ser discutido para investir. Você já investiu. Para investir, que investimento você deveria fazer. Mas você tocou num ponto. Bota isso aí no custo fixo, meu amigo, e vamos para frente. E vai embora. Você tocou num ponto, Borgatti, que eu acho que ainda é um gap, na minha visão, de muita gente que atua no setor, e é a visão brasileira, porque associar a parte acadêmica, o que a academia pode trazer para o mercado e o que o mercado pode trazer para a academia. Eu sei que você é um grande estudioso, sua formação acadêmica é espetacular e você tem uma preocupação muito grande de se manter atualizado e estudar as coisas novas que aparecem na academia. E eu, já de alguns anos, eu tenho uma atitude de me manter atualizado do que está acontecendo lá fora. Então, eu procuro todo ano fazer um programa de educação executiva em algum lugar do mundo que me interesse sobre um tema específico. E eu vejo lá, principalmente nos Estados Unidos, você pega as escolas de negócio, a academia, elas têm uma penetração e uma proximidade com o mercado real muito grande. Sim. E é uma troca de experiência, uma troca de resultado, uma troca de construção constante. E aqui no Brasil, a academia ainda está muito longe do mercado real e o mercado real ainda está muito longe
da academia. Há uns anos atrás, eu posso te falar, já uns 10 anos atrás, já tinha sido feito um estudo, e há uma diferença. Aqui no Brasil, o estudo foi lá fora, né? Assim, uma média, que devido à evolução de série de contribuições de modelo de pensamento, etc., a academia formal, ela está em média, estava, né? Em média, 10 anos defasada. Em média, já. Aqui no Brasil, corre o risco até de ser mais. Eu acho que hoje isso aproximou um pouco, porque lá fora isso aproxima, e tinham mapeado já uma rede, né? Uma rede entre grandes empresas, consultorias, academia, né? São projetos que integram aí diferentes expertises, né, de conhecimento. Aqui no Brasil chegou a haver um movimento de aproximar profissionais que praticavam ou que tiveram acesso a conhecimento de práticas inovadoras, né, com fundamentos, no MBA profissional, né, mas rodou, o MBA profissional eram acadêmicos, puramente acadêmicos, que davam aula, né. A Dom Cabral talvez seja uma exceção, mas de uma maneira geral, você tem esse corporativismo aí do academicista puro, né? E não aquele que está ligado. Eu falo porque a gente mesmo, eu não consigo ver, eu tenho dificuldade, porque quando o cara fala que fez um MBA, dependendo do que fez, é um problema para mim, porque o discurso está 10 anos atrasado, 8 anos atrasado, né? Completamente descolado da realidade. E aí eu falei, gente, aí o cara falou, mas um fulano de tal, eu falei, mas eu também sou um fulano de tal, que é legal você escutar. Pelo menos tem a humildade de estar aberto a escutar outras alternativas. Pois porque eu falei, olha, só me dá chance, vou te mostrar algumas coisas. Falou assim, mas tá aqui. Eu falei, não, eu conheço esse livro. Meu amigo, eu tenho uma biblioteca mais de 7 mil livros. Eu conheço. Deixa eu te mostrar outros. É isso aí, meu amigo. Pô, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar com você. A gente sempre aprende bastante. Eu acho que você é o maior estimulador intelectual das pessoas que você conversa, e eu sou um deles, então eu queria te agradecer. Um grande prazer, e que a gente se encontre agora pessoalmente muito em breve, meu caro. Obrigado aí. Vai ser um prazer. E eu agradeço em nome de todo mundo que vai estar escutando, ouvindo aí esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor para centenas de pessoas que estão assistindo o nosso podcast. É sempre um prazer, é sempre um prazer. Um grande abraço, Borgatti. Obrigado. Obrigado.